Olá, meus amigos, muita paz a todos. Estamos aqui hoje realizando um trabalho da nossa disciplina de Direitos Humanos. Nosso foco aqui é tirarmos dúvidas, termos mais esclarecimentos a respeito dos direitos que envolvem as questões LGBTQIA+. E para isso nós chamamos um grande amigo nosso aí do campus, né, da UFMG, o Carlos Bento, que se prontificou a estar conosco aqui, tirando essas dúvidas, né, e trazendo mais informações para nós a respeito dos direitos que estão relacionados aí a essa comunidade aí, LGBTQIA+. Olá, Carlos, tudo jóia com você? Gostaria que você se apresentasse um pouquinho nesse início aí, falasse de você, do seu trabalho, enfim, né? Se apresente para nós aí. Olá, tudo bem? Agradecer, em primeiro lugar, a oportunidade de falar aqui e espero que eu possa contribuir com o trabalho de vocês aí. Bom, o meu nome é professor Carlos Bento, né? Eu sou formado em letras, com mestrado, doutorado, pós-doutorado na área de letras e com parte do meu doutorado dedicada aos estudos de gênero, né? Trabalhei com a Judith Butler, né? Com a teoria que ela desenvolve aí nos estudos de gênero, e tenho ao longo do tempo aí participado de várias ações em prol da comunidade LGBTQI-APN+, né, inclusive com a publicação de vários artigos, capítulos de livro falando de diversidade sexual, de gênero, populações LGBT, identidade de gênero, né, então espero que seja o suficiente para a gente poder conversar aqui. Com certeza vai ser muito suficiente. Aproveitando sua fala aí, Carlos, como é que você vê essas pessoas aí que são referências, né, para a questão do LGBT, né? Você citou aí a Butler. Como é que você vê o Duda Salazar, a Érica Hilton, esse pessoal, né? Citei dois exemplos aí no ramo da política, mas a gente tem outros aí em questões. Outras pessoas que também são referência, né? Em outras áreas, não só na política. Como é que você vê essas pessoas, né? Você se sente, ou a comunidade se sente representada? São pontos importantes. Sim, a gente está falando de pessoas que estão em lugares diferentes, né? A Butler atua principalmente com a teoria, né? Ela, claro, é militante, né? Ela mora na Califórnia, é militante também do movimento LGBT, mas ela é principalmente uma pesquisadora, né? Uma teórica, uma escritora muito importante dessa área, né? Butler contribui muito, né, para os estudos de gênero de uma forma geral e para a comunidade LGBT de maneira particular, porque ela tem pontos de vista muito inovadores, né, e ela construiu algumas das teorias que embasam aí as discussões sobre gênero e sobre diversidade sexual no mundo todo hoje, né. Quando a gente fala de Duda Salabert e da Érica Hilton, nós estamos falando de duas, né, figuras que são bastante visíveis hoje na política brasileira e que representam um outro lado, né, a necessidade fundamental de que a gente tenha representação da comunidade LGBT na política, né, na política partidária, né, essa representação por muito tempo, né, ela foi inexistente e mais recentemente a comunidade LGBT tem atentado para a necessidade de eleger pessoas que possam defender as suas pautas no Congresso Nacional, em prefeituras, né, nos governos estaduais, enfim, nas esferas de poder, né. Érica Hilton e Duda Salabert são muito importantes porque são duas pessoas que entendem os debates da comunidade LGBT, entendem da busca, né, por direitos e que têm defendido isso de forma muito enfática, né, na sua atuação como deputadas. As duas são deputadas federais, né. Duda Salabert foi candidata a prefeita de Belo Horizonte também. Fora as duas, a gente tem na política partidária uma série de nomes, né, aqui em Belo Horizonte, por exemplo, a gente tem pessoas como o Pedro Rousseff, né, que foi eleito agora na última eleição como vereador, que se identifica como pessoa LGBT, né, e que tem também uma voz bastante atuante nessa área. Então elas compõem um quadro bem mais amplo, né, que tem trazido pessoas, né, que têm conseguido se eleger no Brasil todo, em um volume muito pequeno ainda, quando a gente pensa nas necessidades que a gente tem de defesa, né, por meio da criação de legislação, né, de atuação no Congresso e nas outras esferas, né, da política, mas a gente tem melhorado
a essa inserção, né? Fora elas, você tem, por exemplo, Fabiano Cantarato, né, que é um senador pelo Espírito Santo, né, e diversas outras lideranças aí, Brasil afora. Bacana. No campus aí da UFMG, você saberia falar para a gente algumas referências, né? E aproveitando a pergunta, você poderia falar para a gente um pouquinho sobre a questão de cotas, né? Isso está sendo discutido atualmente no campus, né? Cota para pessoas trans aí, como é que está essa perspectiva em relação ao UFMG, né? E aprofundando um pouquinho mais aí para nós aqui na comunidade, né? Estudantil. Certo. Na UFMG a gente tem várias pessoas que trabalham com estudos de gênero e com LGBTQIA+, né, em diversas escolas, né. Na Faculdade de Letras você tem várias pessoas trabalhando com isso, você tem na psicologia, né, por exemplo, a gente tem um nome importante aí, que é o Marco Aurélio, né, que é da psicologia. Nós temos na comunicação o Bruno Leal, né, que foi inclusive presidente da antiga ABEC, que hoje se chama ABET, né, que é a Associação Brasileira de Estudos da Homotranscultura, né. Então a gente tem várias pessoas na UFMG que trabalham com estudos de gênero e com a discussão sobre diversidade sexual e identidade de gênero nas diversas escolas. O debate sobre cotas especificamente para pessoas trans, ele vem acontecendo em muitas universidades no Brasil, não só na UFMG, né, algumas aprovaram inclusive cotas para pessoas trans recentemente, é o caso da Unicamp, né, e a discussão sobre cotas para pessoas trans, ela vem no sentido de, primeiro, fazer a reparação histórica, uma vez que essas pessoas historicamente estão separadas, né, do contexto acadêmico, elas têm muita dificuldade de conseguir estudar, né, por razões que são mais ou menos óbvias, né, para quem está na discussão sobre pessoas LGBT, mas que pode ser bastante obscuro para pessoas que não estão nessa discussão, né. Ocorre que pessoas trans, elas são extremamente marginalizadas, né, especialmente porque muitas delas vão passar por processos de transição, e esse processo de transição frequentemente ocorre numa época da vida que coincide com a escolarização, né? Então elas têm sistemas escolares, no geral, que são muito hostis às pessoas LGBT de uma forma geral e às pessoas trans de maneira muito particular. Deixa eu te dar um exemplo. Imagina você ser uma pessoa trans, você está, por exemplo, fazendo o seu ensino fundamental, ensino médio, você se entende uma pessoa trans, começa um processo de transição e você não tem, por exemplo, dentro da instituição escolar, um banheiro que você possa usar. Então vamos supor que você seja uma mulher trans, você já não é mais aceito utilizando os banheiros, né, dos meninos, e você também não é aceito utilizando o banheiro das meninas. Então a existência das pessoas trans no sistema escolar, ela se torna frequentemente inviável, né? O abandono escolar é quase 100%, né? Poucas pessoas trans conseguem permanecer no sistema escolar e poucas conseguem chegar até a universidade, né? A universidade, embora tenha feito muitas discussões nos últimos anos a esse respeito, ela também ainda reproduz em muitas medidas e em muitos espaços essa lógica, né, de uma exclusão absoluta de pessoas trans. Então, eu estou falando aqui da escola, mas as pessoas trans vão enfrentar esses problemas em todos os lugares, né? Se as pessoas acompanham aí as notícias na mídia, elas verão que essas pessoas têm sofrido agressões constantes, né? Especialmente com a impossibilidade de uso de banheiros, né? A gente teve vários episódios de violência física mesmo, né? De agressões acontecendo aí no Brasil, nos últimos tempos, né, casos que vieram à mídia, né, de grande circulação, mostrando essas agressões a pessoas trans, principalmente no uso de banheiros, né. Quando a gente trata, né, da universidade, a discussão sobre cotas, ela visa então fazer essa reparação, trazer espaço para essas pessoas que historicamente não tem lugar dentro da instituição, e esse debate também ajuda a trazer a discussão sobre pessoas trans num contexto mais amplo para a comunidade acadêmica, né? Lembrando que a universidade é um lugar por onde passam muitas pessoas que atuarão nas mais diversas áreas, né? Então essas pessoas saíram da universidade com uma boa consciência sobre
as dificuldades que as pessoas trans enfrentam e a necessidade que nós temos de inseri-las, né, com mais atenção no mundo, na vida, né, como um todo, e também no contexto escolar, isso pode fazer uma diferença muito grande na quebra, né, de preconceitos e de barreiras para a existência dessas pessoas, tá bom? Ótimo, muito bom. Infelizmente, essas questões de violência são um fator bem desagradável, né? A dignidade humana, né? Aí infelizmente... E lembrando que o Brasil é o país, né, do mundo que se considera democrático que mais mata, né, LGBTs, especialmente a população trans travesti, né? Aproveitando esse tema, né, e já caminhando já para o nosso encerramento da nossa entrevista, como é que você avalia a segurança da comunidade LGBTQIA+, né, aqui em Belo Horizonte, né? Como é que você vê o que precisa melhorar, né? Quais são as perspectivas? De fato, essa comunidade se sente segura andando na rua, né? Você já deu uma palhinha a respeito da resposta, mas como é que é o processo de violação desses direitos, né? Que esse pessoal, né, tem, né? E acaba sendo um dever nosso, né? Respeitar esse direito. Uhum. Bom, falar disso rápido é bem complicado. Vou tentar fazer um resumo muito, né, correndo o risco de ser um pouco reducionista aqui. Quando a gente fala da comunidade LGBTQIAPN+, a gente está falando de muitos tipos de pessoas envolvidos, né? Tem muitas realidades diferentes. Então, se você é, por exemplo, um homem gay cisgênero e que não entra em alguns estereótipos, por exemplo, você não é muito afeminado, né? Não tem características muito associadas ao feminino, você vive de maneira bastante tranquila numa cidade como Belo Horizonte. Isso não é a mesma coisa para uma pessoa que é, por exemplo, uma mulher ou homem trans, né? Então, a segurança, ela varia muito em relação a sobre quem nós estamos falando na comunidade LGBT, né? E de onde nós estamos falando na cidade, né? Uma cidade como Belo Horizonte, que é muito grande, tem espaços mais seguros ou menos seguros. No contexto geral, considerando que nós somos um país bastante LGBT-fóbico, né? Bastante violento nas nossas relações, né? Dentro desse contexto, eu diria que Belo Horizonte é uma cidade relativamente segura para a população LGBTQIAPN+. De novo, guardadas, né, todas essas nuances, né, que eu tentei mostrar aqui. Quando a gente fala de LGBT, a gente está falando de um grupo muito diverso, né, então há características muito específicas e demandas muito específicas, o que gera também vulnerabilidades muito específicas dependendo de a qual grupo você pertence nessa comunidade, tá bom? Não, tranquilo. Realmente é uma comunidade bem diversa mesmo. O contato que eu tive, a gente percebe que a diversidade é bem grande mesmo. E é interessante, né? E as vulnerabilidades também, né? Não, sem dúvida. São particularidades que merecem uma atenção, né? Merecem um cuidado a respeito, né? Isso. Então, Carlos, para a gente fechar aí, eu queria que você falasse, né? Fica aberta, né? A sua questão. Se você quiser comentar algo a mais, né? Que a gente não... que acha interessante comentar a respeito do que a gente não perguntou, e para a gente já encerrar, né, e a gente já aproveita a fala, agradecer, né, pela sua disponibilidade em estar, né, nos fornecendo um pouquinho do seu tempo aí para a nossa entrevista e para o nosso trabalho. Eu que agradeço a oportunidade, eu me coloco à disposição aqui, se alguém tiver alguma dúvida, quiser conversar a respeito também, pode me procurar, né, o meu e-mail institucional é carlos.bento@ifmg.edu.br, também temos as redes sociais, né, no Instagram é Prof. Carlos Bento. Quero parabenizar vocês por estarem fazendo esse debate na disciplina do curso de vocês, né, esse debate é sempre importante, e quanto mais a gente fala sobre isso, mais a gente caminha para uma sociedade mais justa e inclusiva, tá bom? Me coloco à disposição e agradeço a oportunidade. Nós que agradecemos. Muito obrigado, viu? À disposição.